E vamos abrir as nossas Bíblias aqui já no Evangelho de Mateus, capítulo de número 7. Nós vamos dar continuidade a partir do versículo 15 ao versículo 20, a segunda parte desse nosso estudo. Mateus, capítulo de número 7, do versículo 15 ao 20. Mateus 7, do 15 ao 20. Eu estarei lendo, os irmãos podem acompanhar a leitura do texto. Nos diz assim a palavra do Senhor: Acautelai-vos dos falsos profetas, que se vos apresentam disfarçados em ovelhas, mas por dentro são lobos roubadores. Pelos seus frutos os conhecereis. Colhem-se porventura uvas de espinheiros ou figos dos abrolhos? Assim toda árvore boa produz bons frutos, porém a árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa produzir frutos maus, nem a árvore má produzir frutos bons. Toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada ao fogo. Assim, pois, pelos seus frutos os conhecereis. Meus queridos, nós estivemos estudando na lição anterior a ênfase desse texto sobre o desafio que temos, em relação a entender a sutileza dos falsos profetas. Estes homens que aqui, conforme o versículo 15 nos diz, se apresentam como ovelhas, transvestidos de ovelhas, porém eles são lobos roubadores. Muita gente, ao ler esse discurso do nosso Senhor, acaba tendo dificuldade de entender o que Jesus está dizendo, ou de interpretar esse texto, por conta do contexto imediato. O capítulo de número 7, o versículo 1, ele começa com as palavras do Senhor dizendo: não julgueis para que não sejais julgados, pois com critério com que julgardes, sereis julgados. Então, versículo 1 e 2 do capítulo 7. E aí, por conta dessa realidade, que é apresentada, às vezes as pessoas ficam com dificuldade. Nós já estudamos sobre isso e vimos que ali Jesus não impede que a gente faça críticas. E aqui há um julgamento, há uma necessidade de avaliação. Mas algumas pessoas acabam não entendendo isso e têm dificuldade em lidar com isso. Por outro lado, nós temos aqueles que não têm compreendido esse julgamento do Senhor e promovem uma verdadeira caça às bruxas, tentando assim censurar indiscriminadamente. Não, aquilo ali não pode, aquilo ali não aceita, aquilo ali não é, e se tornam legalistas demais. Eles acabam sendo legalistas demais na forma como eles agem. Nós precisamos sim ser criteriosos, como o Senhor Jesus nos ensinou, mas nós devemos lembrar que o Senhor também nos convida a amar até mesmo os nossos inimigos. Então, esse texto, ele traz essa tensão para a gente. Por um lado, nós devemos de evitar, descobrir e retirar da nossa presença os falsos profetas. Por outro lado, nós devemos de amar as pessoas que estão conosco e nós não podemos ser indiscriminados nessa forma. É preciso haver critérios bem afinados para que isso possa acontecer da melhor maneira possível, tá certo? Então, nós não podemos abrir mão do discernimento para poder julgar e separar o que é certo do que é errado, à luz da palavra do Senhor, observando tudo o que está acontecendo, seja através das palavras ditas ou ocultas dessas pessoas. Nós não devemos deixar de observar as suas ações, mas nós não podemos ser discriminadores. Olha que dificuldade. Não podemos agir com indiscriminação dessas pessoas. Então é uma grande dificuldade. E esse é o desafio nosso com relação a essa questão. Quando nós olhamos esse princípio aqui, que está estritamente ligado às Escrituras, nós vamos observar que a primeira coisa que é necessário ter em mente é o que Jesus entende ou chama como falsos profetas.
O que exatamente ele tem nessa mente quando ele chama de falsos profetas? Qual é a visão que ele tem dentro desta realidade, né? E aí nós falamos na semana passada sobre isso, né? Porque às vezes é alguém que fala estritamente de acordo com os princípios bíblicos, ou seja, ele fala a palavra de Deus, ele olha para a palavra de Deus, ele ensina os princípios das Escrituras, a doutrina correta, mas, paradoxalmente, a sua prática não é assim. Ou seja, ele não vive, ele não obedece a esses princípios. É como se ele dissesse, faça o que eu digo, não faça o que eu faço. Então essa pessoa, ele é, de uma certa forma, um falso profeta, porque ele está ensinando, mas a sua vida não condiz com o seu ensinamento. E é preciso haver vida e é preciso haver ensinamento juntos, é preciso haver a doutrina e a prática na vida cristã. Então essa pessoa, ela tem essa realidade. Há também aqueles que podem viver na hipocrisia. De que forma? Eles agem de uma maneira com uns e agem de outra maneira com outros. Então, se ele está no meio cristão, com os cristãos, ele é crente, age como crente, se porta como crente, mas se ele sai do meio cristão e está no meio mundano, ele vai agir como mundano. Ele não vive o critério da palavra de Deus. E aí ele fala, como é que ele prega desse evangelho, como é que ele fala, como ele é o porta-voz de Deus, uma vez que ele não tem essa vivência de forma rígida ou forma íntegra diante do Senhor. Então ele também tem essa característica como uma espécie de falso profeta. Lembrando que a palavra profeta aqui é aquele que é o porta-voz, tá? É o que fala em nome de Deus. Não é um procrastinador, fugiu a palavra aqui. Não vai sair a palavra. Não é alguém que está vivendo essa questão da adivinhação, do futuro, do sonho. Não é isso que ele está falando, né? Ele é uma pessoa que está preocupada com a palavra de Deus. A palavra que profeta é porta-voz, é aquele que fala em nome de. Então, profeta é o que fala em nome de Deus. Ou seja, todo cristão, ele é, de uma certa forma, um profeta. O pastor, quando prega, é um profeta. Você, quando estuda, quando fala o versículo para alguém, você está agindo a vez de profeta. Então, nesse contexto, todos embarcam dentro dessa realidade. Então, tem alguns que vivem com hipocrisia. Dentro da igreja tem fala de crente, age como crente, manifesta como crente, mas saiu um pouquinho, já não é mais crente. Então, que porta-voz de Deus é essa pessoa, né? Ainda existe aqueles que são extremamente criteriosos em relação às atitudes alheias. Tem um olhar crítico e julgador para todo mundo. Só não aplica para a sua própria vida e para a sua família. Quando erra em relação a si mesmo, tende a bambear, tende a fazer vista grossa, não prestar atenção naquilo. Mas os outros lá é a ferro e fogo. Esse também tem essa característica como uma espécie de falso profeta, porque ele está fechando os olhos para princípios, né? E agindo de forma errada. Mas o maior perigo a qual Jesus lida com os falsos profetas, que reside no nosso enfrentamento com esses que são falsos profetas, ou nós podemos também dizer falsos mestres, falsos ensinadores, conforme é apresentado não apenas por Jesus, mas é ratificado também nas cartas pelos apóstolos, é orientado por eles, são esses indivíduos que não podem ser identificados imediatamente. Nós não podemos julgá-los apenas pela sua aparência. Esse que é o risco, esse que é o perigoso. O risco está naqueles que falam a verdade, que pregam a verdade, mas parte da verdade, parte da doutrina, e omitem as questões essenciais. Este é o verdadeiro perigo que Jesus está alertando. Então perceba, nós conseguimos observar que um falso profeta é alguém que vive de forma hipócrita, no meio da igreja de um jeito, lá fora é outra pessoa, como se os princípios bíblicos pudessem ser divorciados dessa questão. É aquela pessoa que é muito criteriosa para julgar o outro, mas a si mesmo e a sua família, os seus queridos, ele não julga com o mesmo critério,
né? Acaba fazendo vista grossa nas coisas, né? É aquela pessoa que fala toda a verdade, expõe a verdade, mas não vive ela, a prática dela não condiz. A igreja está cheia de gente assim. O meio da igreja está cheio de gente assim. Mas o perigo maior, que é mais difícil de ser identificado, é aquele que fala a verdade, é aquele que prega parte da doutrina, mas ele omite outras partes. Ou seja, ele não pega toda a doutrina, todo o ensino, tá certo? E aí ele se torna um grande perigo para nós, e é desses que Jesus está falando, né? Esses são os mais complicados, os mais delicados, a qual nós devemos de estar atentos. E hoje nós vamos caminhar justamente diante disso, né? Primeiro nós precisamos de entender que quando Jesus fala de falsos profetas, Jesus está colocando que essas pessoas são inimigas do Evangelho, tá? Então elas são servos de Satanás. E é importante a gente entender isso. Quando nós falamos que são servos de Satanás, não significa que essas pessoas estão conscientemente servindo a Satanás. Às vezes elas são enganadas pelo próprio Satanás. Elas não são pessoas que experimentaram um novo nascimento, ou que não tiveram a oportunidade de aprender a doutrina da forma correta como deveria. Então o seu coração está enganando por falta de conhecimento das Escrituras, tá certo? Por essa questão. Então é desse que eu estou falando. Mas tem aqueles que são, de fato, diretamente agentes de Satanás. Mas toda vez que Jesus usa a expressão, ou a Bíblia usa falso profeta, ele está também apontando para aquele que serve o anticristo. Porque o que ele faz é desfazer a obra do reino. O papel principal dele não está em pregar a palavra de Deus, mas é distorcer a palavra de Deus. É em envergonhar o evangelho. É distanciar as pessoas do nosso Senhor. Então eles fazem um desserviço ao reino. Por isso eles são inimigos. Ainda que eles sejam inocentes nesse agir. Como assim? Eles não sabem que estão servindo o inimigo, apesar de estarem servindo o inimigo. Eu sei que isso é meio confuso, então eu vou perguntar se alguém tem alguma pergunta sobre esse assunto, pergunte, que aí eu vou estar ajudando a orientar aqui. Alguma dúvida sobre isso que eu falei? Alguém? Porque é complicado a gente entender isso, né? Mas é quando a gente chegar nos exemplos, você vai entender melhor essa realidade. Bom, o microfone. Boa noite, pastor. Eu acho que eu peguei o bonde andando, então não devia nem perguntar, mas eu estou chocada com essa definição toda para falsos profetas e eu queria perguntar quem escapa. É isso que a gente vai estar vendo aqui. É isso que a gente vai estar vendo aqui, né? É isso que a gente vai estar vendo. Por isso que eu vou perguntar. Primeiro, por isso que a gente vai estar estudando essa questão, por isso que eu falei que é um assunto complicado, por conta dessa realidade que é apresentada. Primeira pergunta que a gente tem que fazer, para a gente identificar isso e compreender isso, é qual é a estratégia usada por esses falsos profetas, ou quais são essas estratégias? O que ele usa como falso profeta? E aí a gente vai poder entender isso. Primeira coisa é que o falso profeta é alguém que levanta uma questão secundária, algo sem grande relevância, que não tem grande importância dentro do evangelho, mas que ele coloca como ponto principal, como ponto de foco, né? Que ele centraliza toda a sua atenção naquilo. E o ponto central ele negligencia. Como cristãos, qual é a coisa mais importante? Qual é o ponto central do evangelho? Você sabe qual é o ponto central do evangelho? E aí? Qual é o ponto central do evangelho para nós cristãos? O que não pode faltar a uma igreja genuína como ponto focal, como centro. Não, para ser igreja
cristã de verdade, isso tem que fazer parte dela. Você sabe o que é? O ensino por meio da palavra, Jesus devendo estar falando, alguém mais? O ponto central é a obra redentora de Cristo, exclusiva pela fé. Esse é o ponto central. Jesus é suficiente para salvar a todo aquele que nele crê. A obra dele é suficiente. O pecado foi perdoado e fomos lavados pelo sangue de Cristo que foi derramado na cruz. Ele veio como homem, ele é 100% Deus, 100% homem, veio como homem, morreu a nossa morte, ressuscitou e volta a buscar a sua igreja. E a igreja é composta de todos aqueles que nele confiam, que entregam a sua vida a ele. Isso é o ponto central. Senão não há cristianismo, né? O cristianismo está exatamente formado em Cristo. O restante vai derivando daí. Veja, a nossa própria... É interessante isso. Nós, presbiterianos, enfatizamos muito a soberania de Deus. Mas a soberania de Deus, ela é firmada na obra de Cristo. Se a gente tira a obra de Cristo, a soberania de Deus não tem sentido nenhum para a gente. Nós estamos condenados. Então, como cristãos, a obra de Cristo é a parte principal. E a soberania aponta para essa obra, fazendo com que Deus, como soberano que é, planejou, executou a obra, nos resgatou e já nos glorificou. Ele já é soberano, está tudo feito por ele. Essa é a ideia. Mas o que foi feito? A obra de Cristo. Esse é o ponto principal. Tá certo? O próprio entendimento do que é pecado para mim está ligado ao entendimento de que Cristo morreu pelos meus pecados. Percebe? O entendimento das Escrituras, por que eu leio as Escrituras? Para poder aprender a ser como Cristo. Cristo é o exemplo. Percebe? Tudo roda em torno de Cristo. A obra redentora de Cristo é o ponto central. Então, esses falsos profetas, eles negligenciam isso. Esses que eu estou falando, que são o grande perigo que Jesus está levantando aqui. São pessoas que vão colocar isso como ponto secundário e não como cerne do Evangelho. E vão levantar pontos secundários, ou seja, pontos que não são importantes, que não são centrais, e pontos até que são polêmicos ou que são divergentes, e colocar como cerne, como a parte principal. Então, quando nós nos deparamos com essa pessoa, nós não vamos conseguir enxergar ela como falsa. Nós vamos conseguir enxergar ela como alguém próximo de nós, criando a impressão inicial de ser tudo o que nós desejamos em alguém. Ele é um irmão, é uma pessoa em Cristo. Ele é gentil, ele é agradável, é uma pessoa prestativa, ela parece ser equilibrada, ela usa as palavras como nós expressamos, como um verdadeiro cristão, como um verdadeiro crente. As palavras dela são usadas dessa forma. Então, à primeira vista, ele parece ser um bom cristão. Ele é um religioso, frequenta a igreja, lê a sua Bíblia, tá certo? Então ele tem esse ponto na vida dele. No entanto, é na sutileza, é nos detalhes deles que apresenta o verdadeiro perigo. Estes é que são esses falsos profetas e que estão no meio, que a gente deve observar. Então, vou dar um exemplo aqui, para a gente entender o que eu estou falando. Quando nós observamos, por exemplo, os adventistas do sétimo dia, podemos perceber que em muitos aspectos ele é bem parecido conosco. Ele tem hinos bons, eles falam de Jesus, eles pregam Jesus como Salvador. Você vai perceber que há alguns critérios, são até mais criteriosos em algumas coisas como nós, como o dia do Senhor para eles, tem uma relevância muito maior do que tem para a igreja em comum, geralmente. Então, são pessoas que estão assim. Se nós assistimos os seus programas de TV, ouvimos os seus programas de rádio, se nós acompanharmos eles nas redes sociais, nós vamos aprovar muito do que eles apresentam ali. Nós vamos até usar algumas coisas do que eles usam para poder fazer, para dizer assim, não, são pessoas, são crentes. No entanto, querido, se nós analisarmos as suas mensagens e seus ensinos aprofundadamente, à luz da doutrina, da palavra do Senhor, veremos que o essencial, o fundamental,
O que de fato é vital tem sido substituído pelo secundário. Eles falam que a salvação é por Jesus, mas a ênfase dele está nos ensinamentos da Ellen White. Eles falam que a salvação é por Jesus, mas você tem que guardar o sábado. Jesus não é suficiente sem a guarda do sábado. Eles falam que a salvação é por Jesus, mas o batismo é importante, ao ponto que se você desviar da igreja adventista, você tem que ser rebatizado. Pontos que são secundários passam a entregar a fonte da salvação. Jesus não é suficiente para salvar. Eles têm vidas externas, às vezes até mais destacadas que muitos irmãos, mas o interno da vida deles, e a confiança em Cristo, e a certeza da salvação em Cristo, isso eles não têm. Por quê? Porque eles confiam em coisas secundárias. Jesus não é suficiente, é preciso mais alguma coisa para que Jesus seja suficiente para a salvação. Entende? Ele não é suficiente para a salvação. Então essa pessoa, ele é um falso profeta. Por quê? Porque ele chega com você te ensinando sobre a pessoa de Jesus, dizendo que você precisa aceitar Jesus como seu Salvador. E aí quando você começa a embarcar na doutrina dele, Jesus já não vai sendo visto como o suficiente. Mas você tem que guardar o sábado. Mas você não pode comer carne de porco. Mas você não pode tomar café. Mas você tem que ir à igreja. Mas você só pode estar na adventista. E aí começa um monte de coisa. Não, mas o Ellen White diz isso, 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 isso. Então você começa a perceber que coisas são agregadas. E o Jesus Salvador ficou lá atrás. E a salvação ficou em cima das obras junto com a igreja. É sutil. A gente não consegue distinguir dessa forma. O mesmo princípio pode ser aplicado para muitas denominações que se dizem evangélicas, como é o caso da Universal, Internacional da Graça, Mundial, Congregação Cristã do Brasil e muitas outras. E muitas outras. Você vai perceber que, ao olhar para essas pessoas e ouvir os seus pregadores e ver as questões, fala assim, não, são crentes. Mas quando você vai ver a doutrina, a base bíblica, ela não é cristocêntrica. Cristo deixou de ser o centro para que outras coisas estejam sendo vistas como suficientes ou incrementos para a salvação. Este é o problema que tem. Nós temos isso, por exemplo, com os católicos, de uma forma até mais escancarada, mas nós temos isso. Se você conversar com um católico, ele vai dizer, não, eu creio em Jesus como meu Salvador, mas eu preciso da Maria. Maria é mediadora, Maria é intercessora, Maria é isso, Maria é aquilo. Quando você olha o escopo da doutrina católica, você percebe que Cristo deixou de ser a centralidade. Entende? Então, minha irmã, você perguntou, como é que nós escapamos? Simples, Jesus é Senhor suficiente sobre sua vida. Se Ele é Senhor suficiente sobre sua vida, você não é um falso profeta. Você não é um porta-voz mentiroso. Você está falando daquilo que você realmente é. É simples assim. É simples da gente poder entender. Porém, não é simples da gente identificar no meio. Entendeu? Então Jesus diz, sejam cautelosos com os falsos profetas. Sejam cautelosos. Eles são o joio que foi semeado pelo inimigo no campo do Senhor. Estão crescendo junto à igreja. E precisam de ser, então, separados deste meio. A questão não se limita às igrejas que são sectárias. Ou seja, as igrejas que se dizem cristãs, mas não são cristãs. Jesus não se refere aqui a grupos separatistas. É só a gente observar o que Jesus está dizendo. Jesus vai dizer que os lobos se misturam com as ovelhas, confundindo-se no meio do rebanho. Observe aí, versículo 15. Acautelai-vos dos falsos profetas, que se apresentam disfarçados em ovelhas, mas por dentro são lobos roubadores.
Veja, ele está no meio e parece, o que acontece é o que está no seu interior é que faz a diferença. Ele não é uma ovelha, mas no meio ele está. E Jesus não está dizendo assim, olhando para isso, falando assim, das muitas igrejas. Jesus está falando da igreja local. Da primeira igreja presbiteriana de Araguaína. Sim, tem lobo roubador no meio da primeira igreja. Tem. Isso é fato. É bíblico isso. Em qualquer igreja genuína vai ter no meio dela aqueles que vão estar. E é por isso que eu estou te falando. Eles podem estar por estar se enganando, por falta de discernimento, por falta de conhecimento, por não ter nascido de fato de novo, não ter conhecido Cristo verdadeiramente. Então eles podem estar por conta dessa realidade, né? Então foram semeados nesse sentido. Eles podem estar por falta de conhecimento das Escrituras, porque ele deu ouvido a um lobo roubador, então ele segue o conceito, ainda que ele tenha esse princípio, ele vai ter essa realidade por falta de conhecimento doutrinário, mas ele vai estar em nosso meio. Abra sua Bíblia lá em Atos, capítulo de número 20, versículo 29 e 30. Atos 20, 29 e 30. Eu vou pedir para que o Eduardo faça a leitura desse versículo para a gente. Atos 20, 29 e 30. Eu sei que depois da minha partida, entre vós penetrarão lobos vorazes, que não pouparão o rebanho, e que dentre vós mesmos se levantarão homens, falando coisas pervertidas para arrastar os discípulos atrás deles. Olha o que Paulo está dizendo. Esse é o discurso de Paulo na praia, quando ele recebe os presbíteros da igreja de Éfeso, e ali ele está indo para Roma, ele está se despedindo, ele está dando os últimos conselhos para aquele pessoal ali, para os seus presbíteros, e aí nesse discurso ele diz assim, gente, eu sei, eu estou indo agora, então eu não vou mais poder estar pastoreando a igreja, eu sei que na minha partida, no meio de vocês, penetrarão lobos vorazes. Eu sei que no meio de vocês estarão aqueles que estarão ali, que não irão poupar o rebanho. Aí ele diz mais, e que dentre vós mesmos, ou seja, já estão no meio de vocês, irá agora se levantar homens falando coisas pervertidas para arrastar os discípulos atrás deles. A gente não para, a gente lê esses textos e não para ver, né? Mas o que Paulo está dizendo? No meio de vocês, eu como apóstolo, como pastor, estou cuidando do rebanho, estou atento a vocês, estou lidando com vocês. Mas eu estou partindo. Quero dizer para vocês que é a oportunidade agora de levantar no meio de vocês aqueles que se tiveram enrustido, que não tiveram chance de aparecer para destruir o rebanho. Muitos irão entrar para destruir o rebanho. É por isso que a disciplina na igreja é tão importante. É por isso que o ensino das Sagradas Escrituras é tão importante. A correta doutrina da palavra é tão importante. Porque é aqui que a gente consegue separar um do outro. Você consegue separar um do outro. Eu acho interessante que nós estamos falando sobre isso aqui na quinta-feira, e eu comecei a falar sobre a segunda carta de João no domingo à noite. Não foi proposital. Estava estudando e falei, vou falar sobre esse texto aqui e tal. E aí eu estava preparando esse texto. Eu falei, gente, eu estou falando disso no domingo à noite. Estou falando disso no domingo à noite. Eu não tinha parado para ver. Então Deus está falando duas vezes com a igreja a mesma coisa. Um texto está completando o outro. Ele está falando exatamente dessa questão, né? E uma coisa que a gente tem que estar atento é justamente isso. Às vezes nós somos pegos pelo inovar. A igreja, nós gostamos de coisas novas, né? Na escola dominical também nós estamos falando sobre a questão das redes, o perigo das redes, e falamos sobre essa questão da nossa necessidade de espetáculos. E aí, por esse inovar, às vezes nós deixamos de observar coisas que são básicas, que são fundamentais. E se a gente perde essa base, esse fundamento,
e vai se levando por qualquer coisa, é o espaço para penetrar a sutileza e nos desviar do caminho. E a gente precisa de estar atento a essas coisas. Jesus diz, acautelai-vos. Aqui o Senhor, Ele coloca isso de forma bem clara. Eles não estão fora. Paulo coloca a mesma coisa. Eles não estão fora, nem estão próximos do aprisco. Na verdade, eles estão dentro do próprio aprisco. Veja, não estão nem fora nem próximos, estão dentro. Por conta da divulgação, por conta dos discipulados, por conta da internet, da mídia, a gente fala muito sobre, a gente coloca, e a igreja eu acho que ela fala pouco naquilo que deveria, mas a gente fala sobre os cuidados com a igreja, que é negócio todo, né? Mas a gente fala pouco, por exemplo, sobre as falsas igrejas, os falsos ensinos. Eu dei aqui, nesses 5 anos, eu falei uma vez sobre sobre as heresias. Falei sobre Adventistas, sobre a CCB, falei sobre a Testemunho de Jeová, tal, né? Falei sobre Mundial, Universal. Então, mas a gente fala pouco, a gente fala muito pouco em relação a isso. É uma falha da igreja. Eu acho que a gente acha, a impressão que a gente tem é que as pessoas ouviram, já sabem, não precisa de falar. Mas a gente apresenta, a gente diz abertamente, Adventista é uma seita. Congregação Cristã do Brasil é uma seita. Universal é uma seita. A gente diz isso claramente, na intenção de que os irmãos fiquem atentos. Mas o problema, e aí os irmãos conseguem ver, não, ele está falando alguma coisa ali que não é bíblico, então eu já fico alheio a essas questões. Os incautos podem ser pegos, os distraídos podem ser pegos, mas aqueles que estão atentos conseguem perceber isso. Mas Jesus está falando dos de dentro. Eu falei na semana passada sobre essa questão, né? Falei sobre que lá no seminário de Belo Horizonte teve um caso lá que foi até o 4º ano, 2 pessoas que foram lá semeadas pela igreja de Satanás. E eles deram um testemunho de conversão deles no seminário. Foram colocados lá para se tornarem pastor e destruir a igreja. Falei também sobre um vídeo que rodou aí, de um pessoal que falou assim, que eram pedagogos e eram esquerdistas, nós temos que conquistar as crianças, nós temos que entrar na igreja, ir para a sala de aula e ensinar as crianças lá, porque a igreja é um problema para nós. Esses são semeados direto, vêm direto. O problema é aqueles que estão perdidos aqui. Esse é o critério da igreja. Então, às vezes alguns irmãos acham que a igreja é criteriosa demais em algumas coisas. Mas é necessário, Jesus disse que é necessário fazer isso. Né? Como nos livrar desse perigo iminente? Jesus nos apresenta a solução para nós nos defendermos dos lobos velozes. Preste atenção. Nós não iremos expulsar os lobos vorazes, todos. Sempre haverá. Mas nós podemos nos defender, e à medida que a gente vai defendendo, a gente vai pondo para fora aqueles que são. Entende? A gente não vai atacá-los. Não é assim que funciona. A gente vai detectar, e na defesa que a gente faz, é onde nós vamos conseguir, então, eliminá-los do nosso meio. E Jesus explica isso aqui de forma muito clara. Versículo 16 de Mateus 7. Diz assim, pelos seus frutos os conhecereis. Colhem-se porventura uvas de espinheiros ou figos dos abrolhos? Quando a gente lê esse texto, a gente fala assim, não, Jesus está falando de plantas diferentes, né? Então, assim, eu consigo ver que eu não vou até um espinheiro buscar uma uva. Não vai ter uva lá. Né? É como se eu dissesse assim, eu não vou buscar uma melancia no pé de manga. Totalmente diferente, né? Não dá para poder esperar que um pé de manga tenha uma melancia. Não vai ter uma melancia lá. Só que há uma sutileza nesse texto que a gente precisa de entender. E aí eu vou usar o Dr. William Barclay, que é um comentarista bíblico, para falar daquilo que ele fala desse texto. Eu vou ler o texto aqui, o comentário que ele faz, para os irmãos entenderem a sutileza que tem. Ele diz assim,
Para os judeus, tanto para os judeus como para os gregos e os romanos, eles pensavam e entendiam que a árvore pode ser conhecida pelos seus frutos. Você distingue uma árvore pelo fruto que ela produz. Como diz um próprio provérbio entre eles, conforme seja a raiz, assim será a árvore. E aí ele coloca assim, Epiteto acrescenta ainda mais. Epiteto é um filósofo antigo, né? Diz assim, como poderia a videira crescer? Como poderia a videira crescer? Não como videira, mas sim como oliveira. E como poderia a oliveira crescer? Não como oliveira, mas sim videira. E aí ele vai dizer, Sêneca declara que o bem não pode provir do mal, assim como o figo não pode vir de uma oliveira. É o que a gente está entendendo aqui. Árvores diferentes dão frutos diferentes. Né? As aparências resolvem as questões, nós conseguimos perceber essa realidade. Aí, Barclay continua. Mas esse ensino, a qual Jesus não apresenta, é muito mais profundo do que uma simples observação superficial pode trazer. Jesus pergunta se tiram uvas de espinheiros. Na Palestina, há uma planta espinhosa que tem um fruto preto, redondo e pequeno, muito parecido com pequenas uvas. Jesus também pergunta se os abrolhos dão figos. Havia um tipo de cardo cujo fruto, pelo menos a certa distância, podia ser confundido com o figo. O ensino que se extrai dessas semelhanças é muito mais importante e saudável. É possível que haja uma similitude superficial entre o verdadeiro e o falso profeta. O falso profeta pode vestir-se como um profeta verdadeiro e falar como um profeta verdadeiro. Mas ninguém poderá se alimentar das uvas do espinheiro, nem do figo do cardo. Do mesmo modo, a alma não pode sustentar-se com frutos falsos, que oferece àqueles que de fato não são profetas. A verdadeira prova de qualquer ensino, quando se trata das questões espirituais, é saber que ela alimenta e fortalece o homem para aguentar as cargas do dia a dia, para percorrer o seu caminho por onde deve andar. O que ele está dizendo aqui? Jesus não está simplesmente comparando um pé de melancia com um pé de manga. Jesus está dizendo, existe um fruto que dá numa árvore e parece com manga. Acho que é manga. Tem uma fruta aqui, que ela parece com manga, ela não é manga. Eu não sei o nome dela, aqui no norte tem dela, eu já vi dela já. Eu mesmo pensava que era manga. Quando você pegava, é uma bucha. Não é a mangaba, não. É uma outra fruta. Aí você fala assim, não é manga, mas de longe você pensa que é manga. Jesus está dizendo exatamente isso. Esse falso profeta, ele está aqui, ele não é uma melancia num pé de manga. Não é isso. Não é tão descarado assim. Não é tão fácil assim. Mas é aquele que o fruto é bem parecido. Só que quando você vai pegar o fruto e vai sentir o fruto, você percebe que ele não é isso. Se você colocasse numa bandeja o fruto do espinheiro e a uva, uma pessoa ia chegar e ia falar, bom, isso aqui é uva, e na hora que ele pegasse, ele ia perceber, não, isso aqui não é uva. Isso aqui é outra coisa. A mesma coisa com o figo. Entende? É nesse sentido que ele está falando. Como é que então nós podemos ter essa percepção? Olha, lembra que Jesus está nos ensinando sobre o cidadão do reino dos céus? Desde o início do seu discurso, ele está falando sobre o nosso posicionamento como cristãos, como que nós devemos de agir, como que nós devemos de viver, como que nós devemos de pensar, como que a palavra deve ser entendida. Lembra que eu falei agora que o falso é aquele que tira a lição principal e coloca o foco em secundário? Se a palavra não está centrada em Cristo, se Cristo não é suficiente, se alguma coisa é adereçada, se aquilo não traz um alimento verdadeiro, opa, é fácil.
não serve. Rejeita isso. Abandona esse caminho. Você consegue perceber isso à medida que você caminha com Cristo, porque você sabe que aquilo te alimenta, aquilo te fortalece. É assim que nós conseguimos perceber e eliminar essas questões. Então, à primeira vista, podemos pensar que Jesus, então, está apenas apresentando uma parábola sobre a impossibilidade de ter frutos de espécies diferentes. Mas a questão que ele trata aqui é a sutileza, é a astúcia, é a delicadeza da linha que separa o falso do verdadeiro. É assim que a gente consegue nos defender deles. Ou seja, o que eu preciso para me defender do falso mestre? Qual é a cautela que eu tenho que ter? Aqui, ó. Conhecer a Bíblia. Quando eu estava falando sobre as heresias, eu coloquei isso aqui. Uma vez foi perguntado ao presidente do Banco Central sobre como que poderia ser distinguido, o que eles fazem para distinguir uma nota falsa de uma verdadeira. E aí ele diz, nós estudamos a verdadeira. É interessante, eles não estudam a falsa. A gente tem que conhecer a verdadeira. Se eu sei qual é a verdadeira, eu consigo distinguir qual é a falsa. Então, essa que é a grande questão. O que nós temos que fazer? Conhecer a verdade. Conhecer a Bíblia, se apegar a ela. Entender essa questão. E perceber que essas pessoas estão desviando do contexto. Tirando do princípio. Tirando daquilo que é fundamental. O nosso cuidado e nossa atenção nessa distinção está exatamente em conhecer a verdade. Pergunta, comentário, alguém, algum questionamento? Não? O Daniel ali. Boa noite. Na semana passada eu tinha feito aquela pergunta, né? E agora deu para responder. E assim, é uma coisa, eu vou comentar, mas para saber mesmo, né? Que é até que ponto vai a questão da severidade no ensino das Escrituras. Porque a gente percebe que é fundamentalmente importante. E ao longo de diferentes denominações, quando a gente vai observar, por exemplo, até professores de seminários, né, vão ter abordagens diferentes para essa visão de disciplina, de exigência na hora do conhecimento bíblico. Mas uma coisa que é muito nítida para a gente hoje, né, é o quanto que em algumas coisas nós decaímos. Por exemplo, o catecismo, né? Os catecismos menores e maiores ali, que era muito comum ser estudado. É claro que não dava para você decorar o livro inteiro exatamente a mesma coisa, mas as perguntas você tinha que saber responder. Né? Você tinha que saber dar resposta bíblica para cada uma daquelas perguntas, e o pessoal estudava, isso era cobrado, e quando passava pelas classes, isso era feito. E hoje a gente vê, né, as editoras produzindo resumos dos catecismos para as pessoas conseguirem talvez estudar, né, como uma tentativa. E a visão é justamente essa. Até que ponto nós devemos ser exigentes quando se trata da pessoa conhecer a doutrina, né, até por saber que nem sempre é tão fácil, né, ter esse conhecimento da doutrina. Pergunta difícil. Eu vou dizer, não sei. Até que ponto é muito difícil. Por que é difícil a gente dizer? Eu comecei dizendo isso. A gente precisa de entender que princípios que são estabelecidos não podem ser movidos assim. Nós somos movidos por novidades, e esse é o grande problema. No sistema presbiteriano, na igreja presbiteriana, nós prezamos pela tradição do ensino das Escrituras e pela tradição, e nós temos como símbolos de fé, como fiel expositor, os catecismos.
E é orientado pela igreja que os membros tenham o catecismo, que os membros estudem o catecismo. É orientado que isso seja feito. Isso é sempre orientado e colocado. Quando vai para a classe de catecúmenos, você aprende o catecismo. As perguntas que estão lá, você aprende, não, mesmo que não seja dentro do catecismo, mas são as bases que estão feitas lá. Quando o pastor prega no púlpito, ele prega em cima da confissão de fé. Ou espera pelo menos que ele pregue em cima da confissão de fé. Quando ele vai dar um estudo, se espera exatamente isso. Quando nós vamos cantar os nossos hinos, as nossas músicas, é esperado que ela tenha uma seleção de critério a partir da confissão de fé dos nossos símbolos, da nossa doutrina. Pra gente, porque tudo é ensino, tudo é aprendizado, tá certo? Então, assim, eu diria que em todo o contexto isso é fundamental. Na prática é assim? Aí que é a grande questão. Na prática a gente consegue fazer isso? Isso vai depender muito da liderança. Começando do pastor da igreja, passando pelo conselho, diaconia, partindo para os presidentes da sociedade, professores de escola dominical, começando lá de cima, vai descendo. É importante que isso seja feito. Então não dá para poder dizer como é que isso é feito em cada realidade. Cabe ao pastor, e aí você como vai estar se encaminhando para esse fim, cabe a você ter esse papel, cabe a mim ter esse papel de ensinar essa questão. De ensinar. Mas se a igreja não foi ensinada, se isso não foi passado, aí é aquilo que o nosso Senhor Jesus fala. Melhor seria amarrar uma pedra de moinho no pescoço e lançar-se ao mar do que fazer desviar um desses pequeninos. Então o peso cai todo sobre a responsabilidade inicial do pastor, passando pelo conselho e a liderança de um modo geral, para que isso seja criteriosamente aplicado. O que eu diria? Eu diria que isso pode ser aplicado de muitas formas, mas precisa de ser aplicado. E a ideia de diluição é um grande risco. Até que ponto que a ideia foi isso, né? Algumas editoras estão mandando material, está tendo diluído, está sendo mais resumido. Até que ponto isso é válido? Eu falei, não sei. Eu não confio. Eu, particularmente, não confio. Eu tenho muita dificuldade com isso. Né? Tenho muita dificuldade com isso. Vai lá. Boa noite. Boa noite, irmãos. Eu tinha levantado a mão um pouco antes e era uma pergunta bem parecida com essa que o Daniel fez. Né? Eu tive a experiência numa outra denominação há alguns anos atrás, cerca de 10, 11 anos atrás. E eu cheguei lá, não era aqui como um conselho, né? Mas eu cheguei a quase ser disciplinado, justamente por estar passando algo parecido com o que o senhor está trazendo para a igreja nessas últimas semanas. E quando o senhor fez esse paralelo entre esse texto de Mateus e a carta de João, me veio justamente um ponto que muitas igrejas não gostam de trazer esse conhecimento para a igreja. E lá na carta de João, ele chama essas pessoas de anticristos, né? Que são anticristos, que estavam no meio dos nossos, mas não era dos nossos. Então, assim, essa palavra que o senhor utilizou, a questão da diluição, né, do que seria essencial passar para a igreja, muitos líderes em algumas denominações aí fora, eles ainda usam como respaldo para se diluir aquele texto que diz que a igreja não está preparada para receber. Né? E quando Paulo escreve lá aos Romanos, que diz que alguns ainda estão no leite espiritual, ainda não estão prontos para um alimento... Isso, exato. Que ainda não estão prontos para um alimento sólido, eles usam isso para continuar passando para a igreja nas classes de escola bíblica dominical e cultos de ensino, o mais básico possível, para que a igreja não tenha esse conhecimento. E, ao mesmo tempo, me vem à memória um outro texto bíblico que diz que, usa até o termo, um dos poucos textos da Bíblia que coloca o inimigo como Deus, né, em letra maiúscula, e diz que o Deus deste século cegou o entendimento das pessoas para que não creiam no Evangelho.
Então, é como se fosse uma manobra, né, das outras denominações em si, para que quanto menos tempo os recém-convertidos tenham, é como se fosse melhor. Não sei, agora vem a pergunta, se isso seria profético, se faz parte dessa questão do joio, se é uma outra conspiração, eu não sei, só que assim, nessa profundidade, eu vou ser sincero para o senhor, que eu estou vendo só aqui, né, na profundidade que o senhor está passando. Trazendo o livro de Mateus dessa forma, né, essa é parte do Sermão da Montanha, e trazendo essa visão de falsos profetas. Porque por onde eu passei, falso profeta era abordado só no Apocalipse. Então, primeira coisa é o seguinte, quem usa o texto de Romanos para dizer que a igreja não está pronta, já está cometendo um grande erro exegético aí, porque Paulo está repreendendo a igreja por não estar pronta. Ele falou, eu queria falar com vocês, mas vocês não estão prontos. Tipo assim, vocês não vão amadurecer? Paulo está exigindo que eles amadurecem. Paulo vai tratar problemas na igreja. Ele não está dizendo assim, eu estou com pena de vocês, não. Ele fala assim, vocês tinham que estar prontos, mas eu sou obrigado a levar, porque vocês não pegaram o que eu passei antes. Então já começa uma exegese errada do texto nesse contexto, né? A outra questão é justamente, por isso que é a questão da doutrina. Quando você está numa doutrina reformada, onde Deus é soberano, onde a Bíblia é a palavra verdadeira a ser aplicada, a ser praticada, esses textos não se tornam esse tipo de coisa. Porque eles não vão apresentar para isso. Quando Paulo coloca lá, né, que o Deus deste século, ele está dizendo exatamente dos não crentes, ou seja, dos não eleitos. Né? Então eu não preciso de fazer nada para melhorar, para alcançar os não eleitos. Eles não vão ser alcançados nunca. Eu tenho que falar exatamente o que eu preciso de falar, e aqueles que são alcançados vão ser alcançados. O evangelho tem que ser pregado como ele tem que ser pregado. Então aí entra justamente essas questões do diluir da doutrina e do erro da questão. Né? Então é importante isso. Como a igreja presbiteriana ela tem esse zelo. Né? Sou obrigado a admitir que nem todo pastor tem, mas a igreja presbiteriana tem. Na sua escopo, na sua direção, na sua orientação, tem. Aonde eu passei, os pastores que eu conheço, os mestres que eu conheço, todos têm essa base como muito clara, muito firme nesse contexto. Né? Então a gente precisa de ter essa base, ter esse ensinamento. Isso precisa de ser evidenciado, tá certo? Agora, Jesus não está falando aqui, e é importante a gente perceber isso, Jesus não está falando aqui só para os líderes. Jesus estava sentado com a igreja. Ele está orientando os seus discípulos, que serão os seus apóstolos, os pastores e plantadores da igreja, que irão ensinar os outros, mas estão ensinando também os outros 120 que ficaram na Assembleia dos Santos, que são os membros da igreja. Jesus está dizendo, essa obrigação de ser cauteloso é daqui e daí. Eu tenho que ser e você também tem que ser. E você tem que ser cauteloso, inclusive, com o que eu ensino. Pastor, mas peraí, quem sou eu para poder discutir teologia com o senhor? O senhor fez 4 anos de seminário, né? O senhor conhece aí hebraico, conhece grego, né? O senhor tem livros e mais livros de comentários, tal. Você tem muito mais ferramenta do que eu. Não, eu não tenho capacidade de poder discutir com você essas questões. Não é essa a questão. A questão, lembra do que eu falei? É o fundamental. É o fundamental. Você conhece a Cristo como seu Salvador. Se a palavra distorce da palavra de Cristo, este é o problema. Não são os problemas os secundários. É o principal. Será que o que está sendo pregado enfatiza Cristo exclusivamente como salvação? Enfatiza a necessidade de conhecimento das Escrituras? Me leva a olhar para a Bíblia ou me tira dessas questões? Aí nisso eu tenho um critério para poder olhar. É o que os bereanos faziam. Espera aí, Paulo está ensinando aqui uma doutrina diferente. Nós nunca ouvimos isso na sinagoga. Vamos verificar? O que ele está dizendo faz sentido. Está aqui. É aqui. O texto está dizendo isso mesmo. O texto está dizendo isso mesmo. O dia que você vê um pastor pegar aqui, ler um texto bíblico e dizer assim, gente, esse texto não é bem assim. Esse texto aqui diz outra coisa diferente. Desconfie. Porque o texto é claro. Ou
olha, isso aqui tem muitas interpretações, mas a interpretação, assim, aquela mais longe é que você vai... Desconfie. Eu sempre coloco, olha, a gente precisa de observar, porque a palavra aqui vai dizer, tem esse significado, tem esse aprofundamento, mas ela sempre, você pode observar que sempre que eu ensino isso, ela sempre tem a ver com a língua portuguesa. Eu não uso o grego, o hebraico para distorcer a palavra. Para dizer assim, isso aqui não é desse jeito. Esse aqui diz que é isso. A gente só aprofunda o texto, que às vezes ele é diluído por conta da tradução. Né? Da tradução ele precisa de ser interpretado, então às vezes ele é diluído na sua tradução, então a gente procura aprofundar mais, mas eu não vou distorcer a realidade. Se alguém fizer isso, desconfie. Não aceite. Por quê? Porque a Bíblia é a Bíblia. Acabou. Não tem conversa. Ela é a palavra de Deus e acabou. Vou lá me alimentar, tá a bandeja, eu pego, opa, isso aqui não é uva não. Isso aqui não é figo não. Quieto. Não te dou ouvido. Não vou seguir você não. Vamos tratar desse assunto. Vamos lidar com isso. Isso acontece aqui, mas isso acontece aí também, nas conversas, nas orientações, nas reuniões de sociedades. Por isso que a gente precisa de ter esse conhecimento cada vez mais profundo dentro das Sagradas Escrituras. Tá certo? Pergunta ou comentário? Não? Então vamos lá. Eu preciso de caminhar para encerrar. Quem são os falsos profetas e quais são as características deles? Nós já colocamos algumas coisas, né? Barclay novamente vai dizer assim: se o caminho for estreito e a porta da entrada tão estreita que é difícil de encontrar, então ele está se referindo aqui ao que Jesus falou da porta estreita. Está comentando o versículo anterior, que é o versículo de número 13. Entrar pela porta estreita. Então ele diz assim, olha, o que ele está olhando? No ensino bíblico. Se essa porta é muito estreita e difícil de ser entrada, nós devemos tomar o cuidado de buscar para nós mestres que nos ajudem e não mestres que nos afastem desta porta. O defeito fundamental do falso mestre é o seu interesse pessoal. O verdadeiro pastor se preocupa mais com o bem-estar do rebanho do que com a sua própria vida. O lobo não tem outra preocupação a não ser satisfazer a sua glutonaria e ambição. O falso profeta ensina não pelo que possa dar aos outros, mas pelo que ele pode conseguir dos outros. Os judeus tinham uma aguçada consciência deste perigo. Há 3 formas em que um mestre pode ser dominado pelo interesse pessoal. Então ele vai lidar com essas questões. Eu vou buscar, lembra quem está buscando? Está difícil, eu preciso de... Qual é o que motiva o ensino daquela pessoa? Ele tem um ganho nisso ou ele está preocupado com as questões das escrituras? Então, primeiro, aquele que ensina só pelo ganho. Pode ser o ganho financeiro. Então, para manter a igreja cheia, eu não vou tacar em certos assuntos, eu não vou lidar com certos problemas, porque a igreja vai ter problema. Vou dizer, não posso dar o leite não posso dar um jabá, porque só tem criancinha aqui, tem que dar leitinho a vida toda, porque se eu fizer isso, a igreja vai desviar. Então, pode ser um ganho financeiro. Pode ser um ganho de status, né? Olha quantas pessoas estão me seguindo, quantas pessoas estão me ouvindo. Ganho, a pessoa está preocupada com o que ela ganha ao fazer isso, e não com o que a pessoa ganha em relação a isso, tá certo? Isso pode ser muitas coisas interpretadas como ganho. Pode ser, então, pelo prestígio, né? Então eu falo a multidões, falo a centenas de pessoas, as pessoas me reconhecem na rua e tal, como aquele e tal, me elogiam por conta disso. E aí tem um grande perigo para o pastor, isso independente da denominação, a ideia do prestígio é um grande problema, porque às vezes você vai ter que lidar com pessoas na igreja que são influentes na igreja e você vai ter que desagradar essa pessoa porque essa pessoa não está sendo bíblica. E aí você fica pensando, eu mexo ou não mexo? Faço ou não faço? Se a pessoa está preocupada com a palavra, o que ele vai fazer? Não importa, eu vou fazer. Ele vai pagar um preço por isso, mas ele vai fazer o que tem que ser feito. Porque ele está preocupado com a palavra. Né?
também pode ser aquela pessoa que é motivada por ensinar, para ela transmitir as suas próprias ideias. Ela é uma pessoa que ela não olha para as Escrituras e para a palavra de Deus, mas ela tem a sua opinião formada e ela quer ter seguidores. Esses são os mais comuns em nosso meio, sobre os bancos. Porque no caso da igreja presbiteriana, o púlpito é muito selecionado. Dificilmente alguém vai subir e vai ensinar algo errado que o pastor não vai corrigir depois. Dificilmente. Né? Eu já vi caso de acontecer em igreja, de alguém acabar de pregar, o pastor levantar e falar assim, ó, gente, deixa eu refazer essa pregação que está tudo errado. e pregar em cima da pregação. Bom, foi um vexame, uma vergonha para o pregador que estava lá, né? Mas também foi uma vergonha para o pastor que ele deixou qualquer um pegar, né? Ele não sabia, não conhecia o histórico da pessoa para poder pregar. Então, um vexame para os dois. O normal é você ter esse critério, não deixar a pessoa subir. Não, fulano, você não está preparado. Ou, determinada igreja, você não sobe no púlpito. A igreja presbiteriana tem, por isso que a gente não dá oportunidade. A igreja pentecostal que tem aquele negócio, né? No culto chegou alguém lá, se eu for numa igreja, o pastor Robson está aqui, eu vou dar uma oportunidade para ele. PB não dá. Aí o pessoal chega e fala assim, eu não gosto de visitar a igreja presbiteriana porque eu vou lá na sua igreja, você não dá oportunidade. Eu falo assim, não dá mesmo não. Sei lá o que você vai falar. É criterioso. Mas no meio, nos ensinos dos bancos, no convívio, acontece muito disso. Você está pregando aqui, está ensinando algo, de repente alguém chega e fala assim, eu não concordo. E olha, o meu entender é isso, 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 isso. Cuidado. Cuidado. Tenha o maior cuidado com isso. Porque essa pessoa pode estar querendo dissimular as suas ideias. E ela pode, então, ser um falso profeta em cima desse ensino. É preciso ter critério. Não estou dizendo que você não pode divergir de assuntos secundários. Mas assuntos primários, não. Depois nós podemos ter até uma aula sobre o que é assunto secundário, o que é assunto primário, mais detalhadamente, mas a ideia é apresentada. Aqui, a preocupação do nosso Senhor, então, é que a gente pudesse reconhecer em nosso meio esses frutos produzidos que não alimentam. Esse é o interesse dele. A gente precisa de reconhecer os frutos que não alimentam. Ou seja, eu estou o tempo todo saboreando alguma coisa. Mas aquilo ali não é alimento. Então eu preciso de separar essas questões. Né? Jesus vai evidenciar isso de muita forma. Olha só como é que Jesus coloca. A partir do versículo de número 16. Pelos seus frutos os conhecereis. Colhem-se porventura uvas de espinheiros ou figos de abrolhos. Assim toda árvore boa produz bons frutos. Porém a árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa produzir frutos maus, nem a árvore má produzir frutos bons. Toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada ao fogo. Assim, pois, pelos seus frutos os conhecereis. O que Jesus está dizendo aqui? A árvore parece igual a outra. O fruto é bom? Ou seja, se eu tenho o ensinamento, a busca, o conhecimento da palavra de Deus, o fruto terá sempre um fruto que trará essa realidade. E aí é bom a gente entender. Há uma diferença entre a profundidade do pastor Robson pregando e do Augusto Nicodemos pregando. Lógico. Há uma diferença entre o pastor Robson pregando, né, e o irmão Josivan pregando. Lógico. Um tem mais conhecimento, estudo teológico do que o outro. Então, profundidade de entendimento doutrinário vai ter diferença. Mas o fruto alimenta da mesma forma. Às vezes nós somos criteriosos por profundidade teológica. Não, eu gosto de ouvir Augusto Nicodemos porque ali, rapaz, ele fala uns trem ali que a gente fica assim, impressionado como é que ele extrai aquilo ali. Claro, o cara estudou e está estudando. Sempre vai produzir fruto bom. Né? Mas
O Augusto Nicodemos, enquanto for uma árvore boa, falará coisas boas. O dia que ele for uma árvore má, será cortado. Isso pode acontecer. Nós temos históricos na igreja presbiteriana de pessoas que se desviaram, que inicialmente falavam, pregavam coisas boas, e depois se descambou que você fica assim, perdido. Todas as igrejas têm. Mas nós temos aqui, por exemplo, um exemplo mais claro é o Caio Fábio. Quem leu os primeiros livros do Caio Fábio, quem ouviu as primeiras mensagens do Caio Fábio, fala, pô, o cara é um evangelista de mão cheia. Ele não tem tanto conhecimento teológico aprofundado, mas fala da verdade. Mas o Caio Fábio mesmo disse que ele se envergonha dos livros antigos dele, que aquilo não é bíblico. Que agora é que ele está entendendo as coisas. Aí você vai olhar, o cara está totalmente longe da teologia, do princípio bíblico. Então a gente precisa de entender isso. Precisa de ter essa realidade. Jesus então nos faz comparar e observar essa questão. E nós podemos observar uma coisa muito interessante. Jesus enfatiza nesse texto, inicia o versículo 16 dizendo, pelos seus frutos os conhecereis. E termina o versículo 20 dizendo, pelos seus frutos os conhecereis. Percebe? Você não vai distinguir a árvore pela folha, pelo tronco, pela raiz. O fruto, o ensino, o princípio que é aplicado, você fala, isso aqui não é bom fruto não. É aqui que vou ter. Aí lembra que eu falei que a gente precisa de ter cuidado, porque nós precisamos de ser criteriosos, mas nós não podemos ser discriminadores. Nós não podemos discriminar. Nós não podemos travar uma caça às bruxas. Em que sentido eu estou falando isso? Uma pessoa que está na igreja, está começando a caminhar na igreja, ou até já está há um tempo na igreja, que não tem uma base doutrinária forte, ela pode ser uma reprodutora de falso ensino. Porque ela não teve o alimento correto. Então cabe a nós, como cristãos, não é julgar e expulsar aquela pessoa, não. É tratar aquela pessoa. Vem cá, fulano, bora sentar aqui. Deixa eu te mostrar como é que é. Se aquela pessoa rejeitar isso por tudo e qualquer assunto, beleza. Você descobriu que aquela árvore ela é realmente má e o fruto dela vai ser mau, então separa. Mas pode ser que aquela árvore está mal adubada, está maltratada. E aí você trata dela e o fruto vem viçoso, vem bom. Porque a árvore é boa, ela só não tem o trato correto. Então o que nós temos que ter é o critério de avaliar e separar o que é certo e o que é errado. Mas a gente tem que ter o cuidado com a pessoa que está ensinando isso. A gente tem que estar, isso estou falando, a gente está no nosso meio. A gente tem que ter o cuidado, porque essa pessoa, talvez ela esteja sincera. Está sendo enganada. Está sendo um agente de Satanás sem querer ser. E nós temos exemplo bíblico disso, de um discípulo de Jesus. Pedro estava todo bem intencionado quando disse para Jesus, Senhor, não pensa isso de você mesmo, não, sobre a cruz e tal e tal. Mas Jesus diz, arreda de mim, Satanás, você não tem parte comigo. E era Pedro, queridos, que fez isso. Estava totalmente bem intencionado, mas totalmente errado no seu ensino. Ali foi um agente de Satanás. O inimigo semeando no meio da igreja. A discórdia, a dissensão, o falso ensino, tentando quebrar as coisas. Então, no nosso meio, isso pode acontecer. E aí é onde a gente tem que ter essa questão. Nós devemos sim olhar, observar e ser cautelosos com isso. E conhecendo o fruto, então tratar daquilo que precisa de ser tratado, da forma correta como precisa ser tratado, apontando o que está errado, né? Porque primeira igreja presbiteriana de Araguaína, igreja do Nosso Senhor, gente como crentes, nós temos um grave defeito. Primeiro, da gente não querer se envolver. Como a gente é ruim nisso. A gente vê a coisa errada, não, mas eu sei lá se a pessoa vai concordar, se não vai concordar, não quero criar problema, não quero criar dificuldade, e você perde a oportunidade de ser discipulador daquela pessoa. Esse é um primeiro defeito que a gente tem. A gente prefere recuar,
Sabe o que a gente faz? A gente joga gasolina no fogo. Porque se aquela pessoa está ensinando, ela vai continuar propagando errado. Então você deveria de chamar essa pessoa e conversar com essa pessoa e orientar. Porque é o que a Bíblia manda você fazer. Então nós não podemos nos isentar disso. O segundo, tão ruim quanto, é nos tornarmos separados. É a gente não querer de forma alguma envolvimento. A gente cria uma barreira como que aquela pessoa fosse a pior pecadora do mundo e eu não quero ela perto de mim de jeito nenhum. E a gente perde a oportunidade também de ensinar. São 2 erros que a igreja faz. O primeiro é do milindre, de não, eu não quero me incomodar, não quero criar problema, não quero criar situação, e o medo de fazer. O segundo é aquela rejeição de ser criterioso demais e dizer assim, não, aquilo ali não presta, aquilo não é que nem crente é. E a gente precisa de tomar esse cuidado. Isso faz parte da igreja, faz parte de nós cristãos, por conta da nossa natureza pecaminosa. Jesus já tratou essa questão conosco quando falou sobre julgar. E a gente precisa de ter esse critério. Qual é o melhor posicionamento? Ouvir algo errado. Um irmão fez um ensinamento, um comentário, uma direção errada. Um princípio bíblico da qual não está certo. O pastor falou algo que biblicamente eu não consigo compreender dessa forma e biblicamente não é isso que é colocado. Chama para conversar. Pastor, mas você me disse algo aqui e é estranho o que o senhor falou aqui, porque eu não consigo entender dessa forma, já foi ensinado dessa forma, o senhor pode me orientar isso aqui? Vai sentar, vai conversar, vai apresentar e vai direcionar. Você coloca o seu posicionamento. A mesma coisa com o irmão. Irmão, você falou um negócio aqui, mas olha, o que você falou aqui não é bem assim. Eu entendo dessa forma, e você procura orientar a pessoa. Se você não tem condição de discutir com a pessoa, porque às vezes você fala assim, eu estou entendendo, mas eu não tenho as palavras com a pessoa, então chama alguém que tenha. Fulano, olha, eu tive esse ensinamento, assim, fulano falou isso, isso e isso. É meio estranho o que ele falou. Podemos ir lá conversar com ele, porque você domina mais o assunto, e eu aprendi com você dessa forma. E a pessoa vai. Poxa, é uma oportunidade grande de crescimento, né? Há um tempo atrás aqui na igreja, no estudo, numa pregação, eu falei algo que soou estranho para muitos irmãos. Porque eu disse assim, está errado dizer, uma vez salvo, salvo para sempre. Lembra que eu falei isso aqui? Imediatamente a irmã Sandra falou, pastor, o senhor falou um negócio aí, achei estranho, porque o próprio Hernandes usa essa palavra. Uma vez salvo, salvo para sempre. A gente crê na predestinação. Como é que é isso? Aí eu fui falar com ela. O contexto dessa palavra está dentro do contexto batista arminiano. Os batistas arminianos, nós cremos na perseverança dos salvos. Uma vez salvo, irá perseverar até o fim. E essa ideia da segurança que é passada nessa frase, ainda que a gente tenha apropriado dela, tomado conta dela, não é o princípio da perseverança dos santos. Porque ela negligencia alguns pontos. E quais pontos são? O ponto da minha fiscalização, da minha autorrealização. No contexto batista, que é ensinado isso, uma vez salvo, salvo para sempre, a pessoa se desviou, se afastou, está lá no mundo, ela continua salva. É por isso que ele usa a expressão está desviado. Aí eu estava explicando isso lá em casa, e aí o nosso irmão Vitor, né, o bombeiro Vitor, ele vem da Batista. Ele falou, eu aprendi assim mesmo, pastor, que o senhor está falando. E inclusive eu conheço, tem um monte de colegas e pessoas que estão lá no mundo, estão vivendo a vida, e diz assim, não, mas eu sou salvo, eu fui salvo, eu aceitei Jesus, fui salvo. Eu não perco minha salvação. De fato, a grande questão é, você não está perseverando? A pergunta é, você então foi salvo? Então, como que a frase ela pode ser usada de forma deturpada, né? Então, no nosso contexto, quando eu digo assim, uma vez salvo, salvo para sempre, eu estou dizendo, eu vou perseverar na fé até o fim. Mas no contexto batista arminiano, não. Significa que mesmo que a pessoa está lá no mundão, vivendo a vida totalmente fora do evangelho, ela aceitou Jesus, ela é salva, um dia ela volta. Ela não precisa de pregar Jesus para ela, não. E a própria pessoa tem essa falsa segurança, vivendo uma vida fora do pecado. Distinção de palavras. Mas olha só que coisa interessante. Quando a Sandra sentiu essa dificuldade, ela veio falar comigo, a irmã Sandra. Aí eu fui explicar para ela exatamente esse contexto.
Por causa do contexto que está sendo colocado. E por que eu falei isso? Porque no que eu estava pregando, isso cabia dentro desse contexto. Precisava de falar dessa forma. Então, é isso, irmãos. Procura. Pastor, não entendi, não concordei. Ok. Comigo eu tenho certeza que a gente vai sentar e vai conversar numa boa, sem dificuldade alguma. Né? Ou um outro irmão chegar e falar, e se você tem, igual eu falei, mas eu não consigo discutir com o irmão, ele tem um pouco mais de conhecimento, ele me ganha no discurso ali e tal, ele vai querer debater, eu não vou conseguir fazer. Chama alguém que tenha um conhecimento para orientar aquela pessoa. Porque às vezes ela só foi instruída errada. Às vezes ela vai ser realmente um falso profeta, no sentido de ser alguém que não nasceu de novo, que não experimentou o novo nascimento. Às vezes ela não vai ser. Isso com coisas primárias. Coisas secundárias nós vamos ter divergências. Tá? Coisas secundárias que não afetam a fé, nós vamos ter divergências. Exemplo. Pena de morte, pode ou não pode? Nós vamos ter divergência. Vai ter gente que vai dizer pode, vai ter gente que vai dizer não pode. O que a Bíblia diz? Ela deixa em aberto. Quando eu estudo, eu, Robson, entendo que deve ter pena de morte. Mas eu tenho colegas pastores que dizem que não deve ter pena de morte. Afeta a minha salvação? Afeta a minha convivência na igreja? Um assunto secundário, não é assunto primário. Podemos ter divergências nesse contexto. Outra divergência. A liturgia nossa. Nós temos a nossa liturgia. A Assembleia tem a liturgia deles. De pastor para pastor tem diferença de liturgia. Nós temos, pastor presbiteriano tem diferença de liturgia. É secundário. Está bíblico, está no sistema, está dentro do centro? Ok. Outra divergência. Eu tenho dificuldade quando eu vejo os irmãos não trazendo a Bíblia para a igreja. Pedir para não ser colocados os slides aqui, para a gente poder ler a Bíblia. Na escola dominical, estou lendo os textos, pedindo para que você abra a Bíblia. Você vai ter pastor que não vai ter problema nenhum de estar usando slide e até incentivar você a usar o celular como Bíblia. Secundário. Entende? Esses assuntos não afetam a fé. André, não afeta a salvação. Assuntos que afetam a salvação é que nos fazem com relação ao falso profeta. É nesses que a gente tem que estar preocupados. Eu quero complementar essa parte das divergências, que é um comportamento interessante do ser humano, que é quando uma certa pessoa tem algo de diferente, uma divergência em relação a você, você automaticamente já se fecha e você considera essa pessoa a pior pessoa do mundo, sendo que, na verdade, é só uma opinião sobre algo que, na verdade, nem é tão relevante assim, não é aquele negócio importante de fato para a sua vida, que vai mudar a sua vida. Muitas vezes a gente causa intrigas com os irmãos da igreja, divisões entre os irmãos da igreja, justamente por contas banais e coisas que eu vou perder a palavra, mas coisas bestas, coisas esdrúxulas que não faz sentido ter tanta, vamos assim dizer, divergência, briga ou discussão a respeito de algumas coisas que são pequenas. E é interessante observar que, então, em todas as igrejas vai existir isso. Agora, a minha pergunta é como lidar com todas essas coisas? Essa seria a minha pergunta. Eu já respondi. O que eu disse? As coisas principais é que precisam de ser vitais e discutidas. As coisas secundárias são secundárias. O próprio nome já diz. Não deve ter importância. Se eu tenho problema com coisas secundárias com meu irmão, perceba, você está levantando o que o falso profeta levanta, colocando aquilo como coisa primária, sendo que o primário é Cristo como Salvador. Né? Quando você vai sentar com um adventista ou com alguém da congregação cristã, ele vai te julgar para as coisas secundárias, porque é ali que ele prende a fé dele. É ali que você não consegue comungar com ele. Então, oi? A palavra doutrina é ensino. E aí é que a gente precisa de entender. Doutrina nunca é secundário quando se fala de ensino. Doutrina é ensino.
Quando eu falo que Jesus é o único e suficiente Salvador, que a salvação é pela fé, isso é doutrina. Tá certo? Quando eu falo que a Bíblia é a minha regra de fé e prática, isso é doutrina, isso é base bíblica, isso é ensino. Então, doutrina nunca é secundário. Mas dentro da doutrina tem assuntos secundários. Esses assuntos secundários é que eles não precisam de ter a relevância, né? Não precisam de ter colocado. Agora, quando você fala doutrina no sentido assim, por exemplo, que a Assembleia de Deus usa, que a Assembleia de Deus usa doutrina como uso e costume, aí sim é um problema. Tá? A gente não usa a palavra doutrina nesse contexto. A gente usa a palavra doutrina no sentido do ensino da verdade, né? Então, por exemplo, eu não uso assim, a nossa liturgia é doutrina. Não. A nossa liturgia é um princípio reformado, extraído das Escrituras. Ela diverge de local para local, de situação para situação. Ela precisa de ter o seu princípio, mas ela não é uma essencial para a salvação. A nossa liturgia não é essencial para a salvação. Eu não vou para o céu por conta da liturgia. Tá certo? Agora, o que está na liturgia, sim. Se na liturgia que eu estou fazendo não tem a doutrina, ou seja, Jesus não é a centralidade, aí dá problema. Por quê? Porque eu estou ensinando algo que não é. Entende? Deu para entender ou não? Traz o microfone para a Selma aqui. Eu vou dar um exemplo de liturgia, só para ter uma noção enquanto o microfone chega aí. Nós temos a nossa liturgia com 5 pontos, né? Primeiro a gente chega, reconhece a presença de Deus, depois nós pedimos a Deus perdão pelos pecados, nós tiramos as nossas ofertas, nós, no nosso caso aqui, tem a família no trono da graça, e depois tem a mensagem do Senhor. Tem igreja que tem 4 pontos, tem igreja que vai ter 3 pontos, né? Mas quais são os pontos essenciais? Reconhecimento da presença de Deus, confissão pelos pecados, palavra do Senhor. A oferta pode entrar, pode não entrar dentro da liturgia. A intercessão pode entrar ou não entrar dentro da liturgia, mas são princípios que estão lá. Se eu pego a liturgia, por exemplo, e faço a liturgia sem pregação, gente, hoje vai ser o nosso culto é só louvor. A mensagem vai ser o louvor. Opa! Aí eu estou quebrando o princípio doutrinário. Aí a doutrina é importante. E a doutrina está na pregação da palavra. Nós vamos fazer a liturgia, nós não vamos ler texto bíblico, só vamos cantar. Opa, tem algo errado aí. Porque ela virou um show e não virou um entendimento. Porque os textos são importantes para que eu entenda a palavra. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Aí é onde entra a doutrina. Ela está dentro, mas ela não é a liturgia. Fala. Nesse segmento do Senhor, então, se tiver só a palavra, está normal. Vamos supor, hoje não tem louvor, nada. Hoje vai ser só a palavra. No culto solene, não. Não? Não. Aí é que está. Por isso que eu estou te falando. Onde entra a liturgia. No estudo bíblico, sim. A gente pegou um mau hábito por conta do nosso português. A igreja, ela perdeu alguns princípios. Então, assim, a palavra culto, ela é usada para toda reunião. É uma reunião religiosa. Toda reunião religiosa é um culto. A palavra nossa é usada. No dicionário é traduzida como isso. Mas ela não é isso no original. Entende? Então, nós não estamos tendo um culto de doutrina. A gente usa esse nome, né? Mas não é um culto, é uma reunião, um estudo bíblico. Por isso a gente não tem a liturgia de domingo à noite. A liturgia é chamada de ajuntamento solene. É uma audiência com o rei, exigida pelo Senhor desde sempre. A cada 6 dias, você cuida da sua vida, no 7º dia você se apresenta diante do Senhor. É uma necessidade nossa de audiência. Então a liturgia, e a palavra liturgia, ou liturgos aqui, a melhor forma de eu explicar isso é trazendo para o nosso contexto atual. É cerimônia. Num casamento, tem um cerimonialista que faz a cerimônia. Ele diz, é hora de entrar o padrinho, é hora de entrar isso, é hora de entrar aquilo, é hora de entrar aquilo, para ter ordem, não tem? Então, o litúrgico, ele diz a cerimônia, ele diz as ordens do que tem que fazer. Para quê? Para que quem está aí possa participar do momento. Não é espontâneo, ele precisa de participar. Então isso é bíblico.
Desde sempre foi colocado. Isso é um princípio doutrinário. A liturgia precisa de ter um litúrgico que nos conduz nos passos da liturgia. Então, cantar é bíblico. Cantar no culto é bíblico. Então, um culto precisa de ter louvores. Ele pode ser recitado, sem música, né, sem instrumental? Pode. Ele pode ser só com vocal? Pode. Ele pode ter só piano? Pode. Ele pode ter bateria, pandeiro e tal? Pode. É música. Vai ser cantado. O que o louvor faz? É a minha palavra, a minha arte de louvar a Deus, ou exaltação a Deus. Eu estou falando para o Senhor os meus sentimentos. É uma expressão de sentimento. Tem os salmos, né? Tem os cânticos, que na Bíblia tem outros cânticos. Paulo fala que nós devemos chegar ao Senhor com cânticos espirituais, com salmos e hinos, né? Então, é bíblico. Então, na liturgia tem que ter os hinos. Leitura bíblica tem que ter? Tem. É essencial. Paulo orienta que precisa de ter entendimento e pregação da palavra. Então, esses 3 elementos são essenciais da liturgia. Isso é a doutrina sobre a liturgia. A forma que isso vai entrar é outra conversa. Voltando, então, ao que eu queria perguntar mesmo, porque eu já ouvi, né, falar que a doutrina da predestinação da Igreja Presbiteriana. É correto isso? Diz que nós temos a doutrina da predestinação. Daí eu queria saber se essa doutrina da predestinação é principal ou é secundária. Então, a palavra, igual eu falei, a palavra doutrina aí ela é entendida como ensino. Então, a Igreja Presbiteriana ensina a predestinação. A predestinação é bíblica? É. Ela é primária até certo ponto. Por que ela é primária até certo ponto? Porque ninguém nega a predestinação. Nem os arminianos. Nem os arminianos negam a predestinação. A forma que eles... Porque a Bíblia, a palavra de Deus tem. Que nós somos predestinados. Aquele a quem Deus predestinou, a esse também chamou, ao que chamou também justificou também glorificou. Romanos 8:31. Então a palavra predestinação está lá. Nem os arminianos negam a predestinação. Nenhuma igreja genuinamente cristã vai negar o termo predestinação. Qual é a diferença da predestinação na doutrina presbiteriana, ou seja, no ensino, na forma que a igreja presbiteriana ensina, da forma que o arminiano ensina? O arminiano vai dizer assim: porque Deus conheceu quem ia ser salvo, ele predestinou para aquela pessoa ser salva. Então, não. Em 1990, o Robson vai estar na sua casa e lá ele vai aceitar Jesus como Salvador. Ele vai entender a mensagem e vai se converter naquele dia. Aí, lá na eternidade, Deus, sabendo disso, predestina esse momento. Essa é a visão arminiana. Não faz sentido. Se já está definido lá na frente, lá, né? O que nós dissemos? Não. Deus, antes de tudo ser feito, falou: no dia tal, na hora tal, em tal lugar, Robson vai ouvir a mensagem e vai se converter. Ele determinou que fosse assim. Então, essa é a diferença da forma de doutrina, né, do ensino. Mas as duas falam sobre predestinação, não negam essa questão. Entendeu? Então, nesse contexto, ela é primária, porque ela vai dizer que você não é salvo sem ser predestinado, tá certo? Mas ela é secundária na forma como a predestinação acontece. Porque tanto o arminiano quanto o presbiteriano diz assim: cara, Jesus é o único caminho para a salvação. Se naquele dia não ouvisse o evangelho, a salvação não aconteceria. Essa que é a parte essencial. Tá? Não, tá certo falar que é uma doutrina da presbiteriana. Isso aí não tem erro, não. Mas é só a gente entender. Então, sempre vai usar esse termo doutrina. A gente usa, nós, reformados, usamos o termo doutrina como ensino. Então, a palavra doutrina significa ensino. O ensino das Escrituras é essencial para a salvação? Quando ela aponta para Cristo. Quando trata de assuntos secundários, não. Essa que é a grande questão, né? Igual eu falei, pena de morte. A principal é secundária. Secundário. O que a pena de morte vai ter a ver com a salvação do sujeito? Não vai ter a ver, entendeu? Se a lei, se nós devemos de ter lei de pena de morte para quem comete crime hediondo ou não.
não tem a ver com salvação, não afeta a salvação da pessoa. Tem a ver com a realidade dele nesse mundo. Então, é secundário. Né? República, democracia, monarquia, ditadura. Qual o sistema de governo que o mundo deve ter? Altera o que na salvação? Nada. Secundário. Nesse contexto. Você ainda quer falar, Daniel? Daniel ali rapidinho, e vai ser o último, porque senão a gente não encerra. Eu já passei do horário já. Hoje eu fui longe. 9h10. Mas é bom quando participa assim. Eu só vou fazer um comentário rápido, porque é algo que eu aprendi a usar, né, e eu uso para me avaliar, né, sobre essa questão de doutrina, sobre essa questão do que se fala, do que se defende, do que se acredita, né? E, bem, basicamente, o princípio funciona assim, né? Tudo que vem da minha que é aquilo que a gente fala, né? Tudo que é entre a Bíblia e o que eu penso é a Bíblia que está certa, né? Isso é bem repetido na igreja. Só que como que aplica isso para você ver se não tem falsas doutrinas na sua mente? É pelo princípio do amar ao próximo, né? E também o amar a Deus, né? Então, ou seja, é o resumo dos mandamentos ali que o próprio Cristo ensina, que é o quê? Se aquilo que eu defendo prejudica, eu digo que eu defenda isso sem me importar com o meu próximo, eu estou pecando contra o meu próximo. Então, por exemplo, eu poderia dizer, moda é algo secundário, mas quando a roupa que eu uso prejudica o meu próximo, eu estou agindo imoralmente. Assim como comportamento também, etc. E se eu falar, não me importo com isso, para mim é desse jeito, eu estou sendo ignorante. Eu estou ignorando a advertência que é dada sobre essas questões, né? A mesma coisa, por exemplo, o culto. Por que é tão diferente o culto solene do culto de quinta-feira? Porque se a gente for para pensar, é inadmissível que eu entendendo, conhecendo quem é Deus, o que é Deus, que eu me permita ou permita que qualquer outra pessoa age de qualquer maneira na presença dele, né? Isso é uma irreverência. Então, isso deve incomodar, né? Assim como deve incomodar a irreverência na Santa Ceia, porque é um momento sagrado, é um sacramento, né? Algo que tem peso. Então, se eu entendo esse peso a ponto de preferir acima do meu próprio ego, do meu próprio benefício, né, eu certamente vou ter zelo por aquilo e já não vai ser mais a minha opinião que importa, mas aquilo que é ensinado. E aí entra a doutrina verdadeira, né? Então, eu vou passar a ter ouvidos para o que é falado, para as advertências, para as admoestações que vêm desde os apóstolos, né? Porque a doutrina verdadeira é aquela que foi ensinada, como os próprios apóstolos falam, aquilo que nós temos ensinado a vocês. Se outra pessoa disser algo diferente disso, seja considerado anátema, né, que é o que Paulo fala. Então, eu me policio por essa mentalidade. Legal. Uma boa dica.